Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado, engrandecido seja o Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Mais um vídeo aí, fica registrado no canal para a glória de Deus, Pai e do seu Filho, e para o bem daqueles que compreendem, amém? Costumo sempre dizer que o objetivo do canal é levar a mensagem pela compreensão da letra de modo espiritual. Que a palavra do Senhor diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Importa que estejamos vivificados no Espírito, compreendendo a palavra do Senhor, interpretando, né? E tendo a mente de Yeshua, de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2. É sempre um segmento, pela compreensão. Assuntos maravilhosos, muitos vídeos já registrados aí. Se você conferir, você que é novo, se inscreva para ser notificado. Você vai testificar que são palavras edificadoras. Então, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Yeshua, amém? E eu vou ler Romanos capítulo 16, saudações finais, que estão carregadas de conselhos muito edificantes para a igreja, para quem se considera igreja, porque a igreja é corpo, são pessoas, né? Somos compostos aí de corpo, alma e espírito, e o que não falta são mensagens que voltam para compreendermos. A mensagem, ela sempre nos leva a compreender que a nossa responsabilidade pessoal, que somos morada, templo, como diz as cartas aos Coríntios, como diz a conversa do Senhor com a mulher samaritana em João 4, para que possamos ser adoradores em espírito e em verdade, para que possamos ser edificados na rocha, para que possamos ser santificados, alvejados, refinados, como diz Daniel 12. É preciso entender que somos templo, morada, edifício, casa de Deus. Então a nossa responsabilidade ela é grandiosa. Então, louvado seja o nome santo do Senhor pelos bons mensageiros, pelos evangelistas. Louvo ao Senhor, porque esse é o meu ministério, evangelista. Evangelizar de graça, levar a mensagem de graça, sem eufóide, sem... Parece loucura, né? Falar assim, mas é o que a Bíblia fala. Vivemos em um tempo diferente, um tempo moderno, com tantas necessidades, né? Que as pessoas têm, necessidades materiais. Isso não significa que a palavra do Criador mudou. Ela continua a mesma. A nossa responsabilidade é amar a palavra de Deus e levar essa mensagem poderosa, quando se é entendida, de graça. Porque recebemos de graça. O dom, a sabedoria vem de Deus. Amém? Então, eu vou ler aqui, vocês vão perceber o carinho, como o apóstolo Paulo coloca, aquelas pessoas que realmente estão com ele, são colaboradores, são pessoas que estão firmadas num único propósito, estão sendo edificadas com o único Espírito, estão entendendo seu chamado, sua responsabilidade, porque quando os olhos são abertos e a cegueira espiritual é retirada, entendemos sim a nossa responsabilidade, o qual grande é, qual magnífico e maravilhoso é. Amém? Então vou dar início aqui Romanos 16, que diz: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles.
não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Adrônico e Junias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saudem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaquis. Saudem Apeles, aprovado em Cristo. Saudem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudem Herodião, meu parente. Saudem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Perside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saudem Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saudem a Sicrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo envio-lhes saudações. Agora aqui começa algumas recomendações. Ele reconhece cada pessoa aqui teve um significado imenso no início da igreja, né? E essas pessoas, elas tiveram chamado, colaboraram, uns mais, outros em suas medidas, mas todos colaboraram para que o evangelho fosse expandido, né? E as recomendações inicia aqui no verso 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason, né? É escrito Jason, mas pode ser soletrado como Jason também. Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que redigi esta carta, saudo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quartus,
envio-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Assim se encerra aqui a carta aos Coríntios. Saudações ricas e cheias de instruções, porque a preocupação do apóstolo, a preocupação de Timóteo, a preocupação desses que estavam ali com o apóstolo, era que as pessoas tivessem cuidado, porque ele sabia do que viria. Quis Deus revelar a homens, a mulheres, o seu ministério. Que o ministério do apóstolo Paulo não ficou engavetado com ele, não ficou preso. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso, porque não era de propriedade dele. Foi revelado através do Yeshua ressuscitado, para que ele, um homem com uma mente conhecedor do Primeiro Testamento, um homem bem instruído, foi instruído aí, teve como professor Gamaliel, um grande professor da época. Então Paulo não era leigo, eu já coloquei aí, né? Quando eu falo a respeito do testemunho, como é que o apóstolo Paulo testemunha Yeshua, quem é Yeshua para ele. Então ele atribui toda a grandeza nesse vídeo que eu coloco, que o título é Quem Vocês Dizem Que Sou? Não, testemunho de Cristo, né, do Salvador, pelo apóstolo Paulo, isso. Eu fiz uns vídeos relatando, né, como que ele foi testemunhado por alguns apóstolos, e o apóstolo Paulo não poderia faltar, né? Tá aí, tem um vídeo aí, tá no canal. Então ele atribui a Yeshua, e muito merecido, toda a grandeza, né? Então esse homem, com uma mente preparada antes, morto aquele homem terreno, aquele homem que via as coisas o lado, vou colocar assim, o lado literal. Ele entendia a letra, ele entendia os pergaminhos, o livro dos profetas, o tempo do patriarca Moisés, o pai na fé, e Abraão. Então ele compreendia o que foi dito ali, e ele tinha zelo. E ele lutou de uma forma muito cruel para impedir que esse novo tempo, é o tempo em graça, que ele não entendia, tempo instituído aí por Deus, porque como eu coloquei lá atrás, quis Deus revelar a homens e mulheres o seu ministério. Então o ministério não é só propriamente do apóstolo Paulo, ele não podia deixar engavetado, porque é algo grandioso que tinha que ser levado adiante. E foi isso que foi feito. E eu li aqui, fiz questão de ler o capítulo, porque você vê que a saudação, embora não é ele que está escrevendo isso, não sei por que ele não está escrevendo. Aqui tem algumas, né, informações no rodapé, mas o objetivo aqui é focar na mensagem. Ele tinha ali cooperadores, pessoas que já estavam entendendo a grandeza desse ministério. E ele
sauda todos, homens e mulheres que sabem ele, que estão empenhados em aprender e a continuar os propósitos do Senhor, levando, apregoando a mensagem, o Cristo ressuscitado, o foco que é olhar para Cristo e entendê-lo, para que então essas pessoas pudessem ser batizadas no Espírito, receber o Espírito Santo e discernir a palavra de modo espiritual. Então ele aconselha cuidado. E isso serve para nossa geração. Por quê? Coloquei aí o título, né? As consequências da não consciência. Quando não tem consciência, uma consciência advinda do mover do Espírito Santo para nos levar a compreender aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, para discernir todas as coisas, para sermos cautelosos. Se não tivermos nesse caminho, estamos em um caminho de perigo, e aí vem as consequências, né? Uma má consciência ou uma não consciência nos coloca em destaque como incautos, como pessoas inconstantes, como pessoas que estão aí muito propícias a serem iludidas, a serem enganadas. E o objetivo aqui do Evangelho é nos instruir a uma nova vida, a um novo modo de viver. E é importante que a gente esteja focado no que diz a mensagem, no que diz a palavra do Senhor. Porque se formos voltar para uma pregação mais voltada para a questão motivacional, mais voltada para o homem, a não ser que seja para levar a responsabilidade do homem, segundo as Escrituras, vai ser mais motivacional do que uma mensagem que edifica, uma mensagem que mostra quem é Deus e o seu eterno poder. As pessoas passam a temer Deus quando conhecem sobre Ele, quando ouvem sobre Ele, o que Ele tem feito diante da história bíblica, o que Deus tem feito. E o que não falta aqui são mensagens, são relatos de pessoas que passaram por experiências, algumas muito duras, e tiveram aí no fim da sua caminhada, né, a oportunidade de se arrependerem. Alguns precisam passar por processos árduos, difíceis, né, para buscar, né, reconhecer quem é e quem é o Todo-Poderoso. Já outros precisam passar por outras situações adversas, não para sofrer, mas para contribuir para o reino, para o Evangelho. E no caso desses aqui, que passaram por perseguições, por sofrimentos, por dificuldades, foi por amor de Cristo, foi por amor do Evangelho, foi por amor daquele que estava carregando a grande responsabilidade como o apóstolo Paulo. Pessoas se abstiveram de coisas, de bens, para seguir um caminho, porque onde eles estavam perseguidos, não tinham como eles permanecerem. Então chegou um momento que eles tinham que prosseguir e ir adiante. Isso se entende que levavam em consideração a responsabilidade que eles tinham, né? Então eu vou ler aqui Provérbios, vou ler algumas mensagens para a gente entender aí as consequências, né, dessa não consciência, o como é grave. Seria interessante vocês lerem todo o capítulo, porque vai instruir, vai falar a respeito de alguém, é mais voltado para a questão dos jovens, mas muita gente pode se
encaixar bem, né? Se estiver andando nesses caminhos, caminho de imprudência, né? Que leva à morte. Então aqui em Provérbios 7, verso 7, vou ler o 6 e 7, diz: Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Veja, por isso eu aconselho que lê todo, tá? Porque são advertências seríssimas e mais voltado para a questão da mulher adúltera, né? É uma forma de expressão, a mulher adúltera, mas voltada para a questão das intenções e que leva a tais atos como o próprio adultério, né? Então a imprudência de alguém, se chega a um ponto que é tão perigoso, que como disse aqui, né, como eu li, um rapaz sem juízo, que denota que é alguém que não tem juízo, alguém que não tem uma sensatez, que não tem um temor, um conhecimento. E isso denota em vários aspectos, né? Quando alguém está agindo de forma insensata, sem juízo, sem noção de que vai vir aí uma consequência, quer seja para já ou certo tempo, as consequências vêm, né? A conta ela bate na porta e é perigoso isso. É muito bom entender a nossa responsabilidade aqui para não acumular, né? Acumular dívida. Que segundo a Pedro, agora sim, segundo a Pedro, capítulo 3, também aconselho que leia todo o capítulo. Aqui vai falar do dia do Senhor, tá? Mas aqui é para pegar o ponto dessa consequência, né? O que aguarda lá na frente se alguém anda sem consciência, se não tem consciência dos seus atos. Segundo a Pedro 3,16. Vai dizer: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas, porque Paulo, eu já até coloquei Pedro, no vídeo aí, ele chega a um momento que ele reconhece o apostolado, ele reconhece o ministério do apóstolo Paulo. E aqui ele finaliza, ele com muita força, ele coloca, né? Verso 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. E aí ele volta para a questão daqueles que estão no caminho, né? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então, existe um foco, existe uma direção, existe um caminho a seguir, que é o caminho do conhecimento. Percebo que, como eu li lá em Romanos 16, as saudações primeiro e depois vem as instruções. O apóstolo, ele está muito feliz com que ele está vendo o resultado, e claro que ele sabe que o mérito todo é do Espírito Santo, é do dono da igreja, que é Cristo, né? Nosso Senhor e Salvador Yeshua.
ele está vendo o efeito, né, que está causando ali. Essas pessoas estão sendo renovadas no entendimento, essas pessoas estão tendo ânimo, desejo de crescer na graça, no conhecimento, no evangelho, que é o poder de Deus. E quis o Senhor que ele fosse ministro, né? Que ele tivesse esse ministério rico e precioso. Então, ele está a passos, carta aos Romanos, ele está a passos do fim da vida aqui terrena. Mas ele sabe que tudo isso está gerando e geraria em gerações e gerações um efeito extraordinário, cujo foco é acumular membros para o reino de Yeshua. E que as coisas não permanecem como elas são. Existe um propósito, existe promessas já conhecidas, o apóstolo já conhecia as promessas. Porque, assim, ele conhecia a letra, é importante colocar. Ele foi um homem muito severo, como foi dito aí no início do vídeo. Foi severo, implacável, né? Não teve dó, não teve piedade. E ele, então, quanto Saulo, quando ele se torna Paulo, renasce, quando ele nasce de novo, como o Senhor falar para Nicodemos, quando ele morre, essa condição terrena, né, do homem físico e carnal para um homem espiritual, carnal entre aspas, tá, gente, no sentido de falar terreno, um homem terreno voltado para as coisas, né, literais, se torna um homem espiritual, transformado pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Então ele, certamente eu creio, né, pelo que eu leio nos evangelhos, ele entendeu a grandeza dos propósitos do Senhor se cumprindo no Filho. Promessas ditas em Isaías, eu já coloquei aí, o que será aqui quando tudo for transformado pelo Salvador, quando ele retornar e estabelecer seu juízo, tudo vai ser novo, tudo vai ser transformado. Então ele compreendeu, assim como o pai na fé e Abraão, está escrito em Hebreus 7, acredito que é em Hebreus 7, ele vai colocar, né, quando fala dos exemplos de fé, Abraão ele abriu mão, porque Deus prometeu coisas e ele não recebeu aqui, né, no tempo em vida dele aqui. Mas ele abriu mão porque ele visualizou coisas mais excelentes, extraordinárias. Então, é preciso a gente entender que os propósitos do Criador, ele é tremendo. E o Criador quer revelar aos seus filhos a própria natureza criada. Ela foi colocada na inutilidade até que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza que o Senhor criou, maravilhosa, sofre e aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Matematicamente colocando aí, existe um cálculo definido diante de Deus. Então, o que nós temos quando você encontra alguém que fala dessas grandezas, que é colaborador do ministério do apóstolo Paulo no falar, no levar a mensagem, sinta-se agraciado e não relute. Relute sim sobre aquilo que impede. Luta contra essas coisas. É o último vídeo que eu coloquei aí. Essa questão da natureza terrena. Fuja da sua natureza terrena. A gente precisa fugir de tudo aquilo que nos impede de vislumbrar, de enxergar a espiritualidade da letra, a grandeza que é, para que não hajamos como incautos. O que quer dizer incautos, né? Até escrevi algumas coisinhas aqui, porque acredito que é de entendimento, né, de todos, o que é incautos. Como é que essas pessoas agem? Elas agem sem prudência,
sem considerar as consequências de suas ações e sem buscar a sabedoria divina. Olha que terrível. Porque uma pessoa incauta é uma pessoa determinada a permanecer nesse estado, não querer abrir mão daquilo que lhe beneficia de alguma maneira. Uma pessoa incauta, ela fecha portas, janelas, brechas para algo grandioso, que essa experiência com o Espírito Santo, você é o Espírito Santo. O Espírito Santo te guiando como falar, como andar, como viver. Quer dizer que vamos nos tornar perfeitos? Como diz a palavra, oxalá, né? Se fosse assim, seria maravilhoso. Ainda estamos nessa condição terrena. Não somos perfeitos. O conhecimento nos lapida, nos torna pessoas que ponderam no falar, no agir. E o Espírito Santo, né, torna isso ainda mais grandioso. O Espírito Santo nos instrui antes mesmo de tais coisas virem, o Senhor nos orienta do modo dele, perfeito. Só precisamos dar atenção à voz de Deus. Porque o Senhor não faz nada ou não permite que nada aconteça sem antes avisar os seus santos filhos, servos, né? Seus servos. Então fujamos também dessa natureza de não consciência, de agir, dando a entender que não está tendo consciência do que diz, do que fala, do que agem, porque isso é grave, isso é muito grave, né? Então, só as instruções aqui do apóstolo já são extraordinárias. Medite em Romanos 16, essas instruções maravilhosas. Se coloque como um desses aí. Será que eu posso me encaixar a esses personagens aí, guerreiros que entenderam o propósito do Senhor na vida do apóstolo e estavam junto com ele? Hoje tem um ditado aí, né? Tamo junto. As pessoas estão junto para tantas coisas, né? Mas esses estavam junto com o apóstolo Paulo, que após Cristo, após o tempo do Senhor e Salvador Yeshua, se faz conhecido também de gerações, conhecido das igrejas, né? Conhecido dos seguidores de Cristo. É claro que a maioria não são cooperadores, não são pessoas que pode-se falar assim, eu tô juntos a esses aí, se eu tivesse lá, eu morreria com o apóstolo, porque eu entendi o chamado dele, entendi que é grandioso o ministério e eu faço parte desse ministério. Eu tenho o meu compromisso com o ministério da graça, que é o evangelho, o poder de Deus. Então tudo isso, embora eu falei de muita coisa, mas o assunto aqui é só um, tá? Poderia ler mais algumas. Acredito que foi dito já é de grande valia para vocês refletirem aí em Romanos 16. Não é somente uma carta de saudações e instruções. É uma carta que nos faz refletir a nossa responsabilidade hoje. Veja que o carinho de mencionar o nome de cada nomes difíceis, viu? Acredito que eu devo ter lido aí uns 70% errado. Os nomes difíceis, mas esses nomes todos estão lá no livro da vida nos céus. Conhecido pelo autor da igreja, o criador da igreja. E eles estão no aguardo, né? Da última ordem para que todas as coisas sejam alinhadas e colocadas como o Pai assim quer. Amém? Então, vou terminar finalizando com uma oração. Espero que vocês tenham sido edificados, porque eu sou edificada. Amém? Pai amado de poder e glória, soberano de Israel, soberano de Abraão, soberano de Moisés,
Pai Santo, graças eu te dou por esses personagens lidos aqui hoje. E que eu possa, Senhor, estar me espelhando à conduta, ao compromisso que eles e o apóstolo Paulo tiveram para contigo, para com a tua palavra, que é preciosa. Eu oro intercedendo para que todos esses que têm encontro com a palavra do Criador, a palavra do Senhor, meu Pai, em teu Filho, Yeshua, sejam edificados também. Possam se sentir, Senhor, regozijados, felizes em fazerem parte desse ministério. Que esse ministério, Senhor, expanda, cresça. Eu sei das dificuldades. Eu sei das dificuldades impostas, mas nada são diante dos teus propósitos, diante da tua autoridade, Senhor. Que o Senhor faça, Pai Santo, em nome do teu Filho amado Yeshua, que vidas sejam libertas, curadas, alcançadas, transformadas, regeneradas, santificadas, alvejadas, refinadas pelo Santo Espírito do Senhor, meu Pai, e pelo conhecimento da tua palavra que nos santifica, que nos leva ao conhecimento dos teus propósitos, Senhor. Senhor amado, livre-nos de todo engano, livra-nos desses que se introduzem sorrateiramente com aparência de santidade, mas que o Senhor Pai Santo revele a mim e a todos aqueles, Senhor, que estão de coração, de alma, de pensamento, de forma mais profunda, não só comovidos, mas como colaboradores da tua palavra, meu Pai, levando a mensagem de graça, com amor, tendo conhecimento da grandeza que é, Senhor, fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. É como eu oro, dando graças a Ti, Pai Santo, por cada personagem aqui que deram as suas vidas, que prosseguiram sem temor, mas confiantes no propósito grandioso. Senhor, que esse mesmo temor esteja em mim e em todos aqueles que receberam de Ti, Pai Santo, esse propósito, esse ministério maravilhoso que está dentro dos Teus propósitos. Que o Senhor enriqueça, Pai Santo, nos com o conhecimento da Tua graça. Possamos crescer mais dia após dia na graça e no conhecimento do Senhor, para Te render glória, para temermos a Ti de fato, Senhor, não de palavras. Possamos Te adorar não só de palavras, mas de ações, de gestos, de pensamentos, Senhor, com o coração voltado a Ti. Que o Teu Santo Espírito se faça presente todo o tempo, meu Pai, dando discernimento, dando orientação. Muitos são Teus filhos e filhas por esse mundo, meu Pai, e eu oro por todos eles, que tenham o coração voltado a Ti, Senhor, e ao Teus propósitos e à Tua palavra. É como eu oro já Te dando graças e que tudo seja de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Fiquem todos na paz. E que o amor de Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima.